Senhor, glória ao Cordeiro, glória a Deus nas alturas. Manda, Senhor, manda a tua palavra, príncipe da paz. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler, irmãos, a santa palavra que o Senhor trouxe em frente. Glória a Deus. No livro de Neemias, glória a Deus. Glória ao Salvador. Glória a Deus. Neemias, no capítulo 2, livro de Neemias, capítulo 2. A partir do primeiro verso, capítulo 2 de Neemias, a partir do primeiro verso: Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém edificar os muros. Glória ao Senhor. Esta palavra que o Senhor trouxe no momento de comunhão, nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Sucedeu, pois, no primeiro mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: vive o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assolados, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse: o que me pedes agora? Então orei ao Senhor dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito a tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei parece bem, dê-me essa carta para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Lemos até o versículo 8. Irmãos, esta palavra, ela nos transmite uma confiança na oração, e que todos os caminhos da nossa vida, todos os caminhos da nossa história, tudo que vivemos sobre esta terra, tudo é conduzida por Deus, e tudo é segundo a vontade de Deus na nossa vida, os desígnios de Deus, o propósito de Deus, o que nós temos que viver, que fazer,
o que vai acontecer, como vai ser. Tudo é feito pela vontade de Deus. Neemias estava ao seu serviço trabalhando, quando soube a notícia que a cidade dos sepulcros do seu pai, aonde o povo tinha sido levado cativeiro, estava em ruína, os muros derrubados, as portas queimadas, uma desolação, e quem tinha ficado estava vivendo em estado de miséria, um estado precário, e ele se entristeceu com aquilo, porque era a sua origem, era o seu povo, era um povo que tinha uma promessa de Deus, um povo que tinha sido escolhido por Deus. E Neemias se entristeceu, e o rei percebeu a sua tristeza, por permissão de Deus, e conversando, lhe explicou o que estava acontecendo, a sua angústia, a sua aflição, e achou graça diante de Deus. A sua oração foi aceita ao céu, seu pedido foi aceito diante de Deus. E o rei lhe deu cartas, ele deu o que precisava para a sua viagem. Saiu Neemias, nenhuma viagem cansativa, nenhuma viagem demorada, a 1.600 quilômetros, longe da sua cidade. Foi chegando, se aproximando os dias. Quando chegou lá, olhou a ruína que os inimigos tinham feito, tinham destruído, e começou uma grande construção, uma grande batalha, para edificar novamente a cidade, edificar os muros, edificar as pedras e arrumar todas as coisas. Glória ao nome santo de Deus. Mas Neemias, no seu esforço, ele teve vitória, meu irmão. Ele teve vitória, minha irmã. Neemias teve sucesso, porque acreditou no Deus do impossível, no Deus que faz aquilo que não está no nosso alcance, no Deus que dá aquilo que não está na nossa mão, o Deus que abre a porta que nós não temos a chave. Glória, porque Ele tem a chave de Davi. O que Ele abre, ninguém fecha, o que Ele fecha, ninguém abre. E através da oração de Neemias, o povo alcançou uma grande vitória, alcançou um grande livramento, alcançou de Deus uma grande força. E Neemias edificou aquelas pedras, edificou aqueles caminhos, e hoje já passou a história de Neemias, já passou a história da oração de Neemias, e se encontra a tua história. Mas para Deus falar contigo, Deus se lembrou do que Ele fez na vida de Neemias. Deus se lembrou da oração de Neemias, Deus se lembrou como foi feito e trouxe essa palavra para refletir na tua vida, que o teu coração pode estar triste, que a tua alma pode estar triste, que você possa estar passando por uma dificuldade e sendo entristecido por causa da afronta do adversário, daquilo que você vem sofrendo, a opressão, a contrariedade dos ventos, mas o Senhor te anuncia, fica em paz, glória ao nome do Senhor, que o Senhor vai fazer na tua vida aquilo que não está na tua mão, aquilo que não passou na tua mente e não desceu no teu coração, é o que Deus vai fazer na tua vida, é o que Deus vai criar na tua história. O Senhor vai te dar livramentos, o Senhor vai te tirar da ruína, o Senhor vai edificar na tua vida uma grande obra para você glorificar o seu santo nome, para você exaltar o nome santo de Deus. E o interessante é que Neemias pegou aquelas pedras e edificou no lugar. Glória ao Senhor. Possa ser que tenha passado um vento na tua vida e o inferno tenha derrubado tudo e tenha queimado tudo e dito para você que a tua história não será mais contada, que os teus dias não serão mais lembrados. O Senhor te anuncia: eu vou edificar sobre você a minha obra, a minha força, a minha virtude. Os meus caminhos se renovarão,
as portas se abrirão e você me glorificará. Eu vou te encontrar aonde você está. A minha palavra vai te buscar. A minha palavra vai encontrar contigo, a minha palavra vai te alcançar. E entre tanta opressão, e entre tanta guerra, e entre tanta luta, e entre tantos combates, é quem vem sofrendo, é quem vem afronta, é quem vem guerra, o Senhor te anuncia: eu estou contigo nessa construção, eu estou contigo nessa peleja, eu estou contigo nessa empreitada, eu estou contigo nessa missão. Vai, meu irmão, vai, minha irmã, você vai ser resgatador de alma, você vai ser edificador em Cristo, a tua vida vai ser abençoada por Deus. Vai com fé, vai com força, vai com sentimento, vai com uma certeza que você vai ter vitória. Ah, irmão, eu estou sofrendo opressão, sofrendo no meu casamento, sofrendo com os meus filhos, sofrendo com filha, estou sofrendo com a minha família. Eu quero levar as coisas nos caminhos de Deus, quero levar as coisas nos caminhos santos, e vem tanta opressão, tanta prova, tanta luta, tanta contrariedade, tantas coisas que vêm contra. O Senhor te anuncia: eu estou contigo nesse caminho. Eu estou contigo nessa construção, eu estou contigo nessa tua jornada, eu vou dar vitória para ti, no nome do Senhor Jesus. Que a força de Deus cresça dentro de você, e como Neemias, desbravador, valente, tu serás na minha presença, e eu te abençoarei, diz o Senhor. Guarda a força de Deus dentro de você. Guarda a palavra de Deus, guarda a virtude que está em ti, e nessa construção, aonde você quer ver edificação, vai ter, no nome do Senhor Jesus. E você vai ver que Deus foi o teu ajudador, que o Senhor foi o teu condutor, que o Senhor foi o teu braço forte, que o Senhor foi à tua direita, que o Senhor foi na tua frente, que o Senhor te conduziu e te deu na tua mão o que você tanto espera. No nome do Senhor Jesus, aonde você estiver agora, que a força de Deus cresça, meu irmão, cresça, minha irmã, dentro do teu coração. Que a força de Deus te faça crer que você nasceu e você é vitorioso. E aonde você for para edificar, vai ter a prosperidade da parte de Deus na tua vida. Guarde a força de Deus e você verá em poucos dias a transformação da palavra, a transformação de Deus na tua vida, a transformação de Deus na tua vida, a transformação de Deus no teu caminho, porque o Senhor já te dá a carta para tu ter vitória no nome de Jesus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Glória ao nome do Senhor. Vamos unidos agradecer em santa oração. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor. Eterno Deus e Pai, na tua presença nós ajoelhados voltamos aos teus pés para rendermos graça nesta tarde, deste domingo, Senhor, deste culto online, aonde foi alcançada a vida do teu filho, da tua filha, dos teus pequeninas, meninas, dos teus olhos. Eterno Senhor, a tua palavra vai edificar, a tua palavra vai abençoar, a tua palavra deu carta de livramento, deu carta de vitória. A tua palavra vai cumprir o desejo dos corações. Ainda à noite tem o santo culto. Convida pelo teu Santo Espírito e dá força a tua igreja para vir congregar nesta noite e cultuar debaixo dos teus cuidados paternais. Eterno Senhor, abençoa aonde tem piado alma, Senhor, que possa sentir a tua mão trabalhar e os teus caminhos ser trilhados pela força da tua palavra. Salvador eterno, guarda dentro de nós a tua força e a confiança da nossa vitória. Te somos gratos por Jesus, o teu Filho, que vive eternamente. Amém.
Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Vamos